Bom dia, gente. Mais um dia juntos. Gratidão à vida, à força cósmica, a Deus, por podermos estar aqui em detrimento de tudo que orna ao nosso redor, querendo impedir que o trabalho aconteça. As críticas dão de validar. Toda crítica te valida. Ninguém critica aquilo que não tem valor. Inclusive, aquilo que não tem valor não é nem visto, portanto não é criticado. Se está sendo criticado é porque está sendo visto. Gratidão. Gente, quero conversar com vocês algo que dá de compreender quando vocês estiverem nesse processo, passou pelo processo de autocura, fez purificação, perceba. O processo de purificação para uma pessoa que já tem uma fenomenologia Psi-Gama, conhecimento da alma, Psi-Kappa, força da alma. Então, Psi-Gama, conhecimento da alma, você vai ter uma capacidade cognitiva de compreensão acelerada. Então, você vai ver a longa distância, você vai saber antes de algo acontecer, você vai ter o conhecimento, você de repente vai ver que sabe algo que você nunca estudou. Então, é o conhecimento da alma. Então, é o fenômeno Psi-Gama. Psi-Kappa é a força da alma. Então, com a força da sua alma, você move objetos. Com a força da sua alma, você consegue fazer uma transmutação de matéria, transmutação das mentes, transmutação de corrente elétrica, transmutação de corrente fluídica, com a força da sua alma. E há pessoas que possuem todos esses fenômenos, Kappa e Gama, PPS, pura percepção sensorial. Todos os fenômenos conhecidos se dão numa única célula, que então é conhecido como avatárica. De tempos em tempos, o conhecimento novo é uma transmissão que acontece por uma encarnação divina, por uma encarnação viva. O conhecimento desce e chega à humanidade por um recipiente encarnado vivo, que é conhecido como avatar. Por quê? Porque ele passou por um processo de causticação da alma, do espírito, do intelecto e do corpo eletrônico. Essa causticação que acontece com médiuns e paranormais se dá através de dor e sofrimento. Por quê? Porque é uma lapidação do teu ego, do teu racional, de tudo aquilo que veio com você até aqui, de tudo que há de racional e intelectual, para que você possa abrir mão do eu em nome de um propósito maior. Então, tudo aquilo que está ao seu redor, que coloca você num posicionamento de eu, impede que você chegue à purificação máxima do plano divino da sua vida. Então, durante muito tempo, eu passei por grandes provações, colaborei com a evolução de mais de 400 pessoas, está tudo postado, né? Todas as pessoas, tem inúmeras pessoas que hoje estão em ascensão, que fui eu que impulsionei. Fui eu que divulguei, fui eu que mostrei os valores da pessoa, fui eu que mostrei as qualidades que a pessoa tinha, e essa visibilidade lhe proporcionou uma ascensão, uma prosperidade. São mais de 400 pessoas ao longo dos anos que eu fiz esse trabalho de divulgação, de amplificação e de ancoragem da energia atômica para a evolução.
Por isso que se chama tecnologia de evolução. Então, nós vamos, muito em breve, mostrar um trabalho que valida, não por ego, mas porque se trata de uma tecnologia ancorada, de um conhecimento ancorado para a evolução das pessoas. Então não é uma coincidência que de tudo é feito e a pessoa não cai. Não é uma coincidência que todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo isso, mas quando você olha pertinho, você vê que não tem nada daquilo que as pessoas falaram. Não é uma coincidência que teve uma pessoa que escreveu para mim no Twitter assim: você parece o Steve Seagal, um monte de tiro, nenhum te acerta. Tá registrado isso. Não acerta por quê? Porque aquilo que é criado não é real e o real desaparece. Só fica aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você não consegue destruir aquilo que é sólido. Você consegue abalar, aquilo se levanta de novo. Você consegue criar uma onda de uma campanha de destruição contra a pessoa, daqui a pouco aquela campanha não serve mais de nada. Porque a verdade da pessoa se imprime na presença, naquilo que a pessoa cria e faz. Por quê? Porque esta pessoa está para um trabalho que aos olhos dos outros que viveram uma vida enquanto todo mundo badalava, enquanto todo mundo namorava, enquanto todo mundo fazia show, se divertia, a pessoa estava lá, virando 7, 8 noites sem dormir, estudando, trabalhando e fazendo experimento, para estar aqui hoje fazendo isso. Então, o sistema nervoso, o sistema neural central nervoso de uma pessoa que purificou os corpos, que sutilizou todo o seu campo áurico, que trabalhou o seu sistema orgânico para o recebimento de descargas elétricas por onde vem a transmissão do conhecimento, é altamente sensível e essas pessoas vivem reclusa. Monges, santos, Einstein recluso, Tesla recluso, Marie Curie reclusa. Por quê? Porque para dar de você receber algo, a radioatividade Marie Curie, a relatividade Einstein, a eletricidade Tesla, você tem que estar recluso para você sutilizar para receber a transmissão de uma tecnologia, de um conhecimento. Então a pessoa que viveu reclusa fazendo esse serviço, ela tem uma sensibilidade nervosa muito diferenciada. Você pode procurar saber em vídeos que estão postados que Chico Xavier era um homem bravo quando se tratava da espiritualidade dele, quando se tratava de valores, ele era forte em defender aquilo que estava no propósito dele. Ele lutava, ele falava forte, pode procurar saber que você vai ver. Por quê? Porque o sistema nervoso da pessoa por ser muito sensibilizado, ele luta com enfatia, luta com uma descarga de poder, de autoridade por aquilo que está compartilhando com o mundo. Então, pessoas que têm o conhecimento do teu sistema nervoso diferenciado e sensibilizado vão fazer de tudo, vão pressionar até você ter uma reação que possa ser usada contra você. Neutralize com a impessoalidade. Mostre os valores da pessoa, não mostre os defeitos. Eu tenho os meus valores, olha aqui os seus. Gratidão. Eu absorvo os seus valores, o seu bem. E aquilo que é negativo,
É teu, não é meu, não me pertence. Eu não tenho que julgar, não tenho que analisar, não tenho que nada. Eu só tenho que validar o meu direito à vida, o meu direito ao meu trabalho, a minha integridade. Se faz com ordem, se faz com educação, se faz com lei. Você não faz com vai lá, junta um grupinho e arma um golpe. Vai lá e põe um hacker para destruir a rede da pessoa. Não. Por quê? Porque todo trabalho de ordem divina requer virtude, nobreza, grandeza. Não é porque você quer esse valor para o status quo. É que a virtude, a nobreza e a grandeza só é possível dentro de um frequencial de purificação. Você não possui grandeza, virtude, nobreza, sendo injusto, porque a justiça é de Deus. Se você quiser ser um Deus, seja tão justo quanto é Deus. Se você quiser ser um demônio, seja tão injusto quanto é um demônio. Isso é lei. Está nos livros sagrados. A injustiça é do demônio, a justiça é de Deus. Todo homem de Deus treme diante da injustiça. Você vê uma injustiça sendo feita com alguém na rua, você não consegue ficar calado. Você se envolve, você defende, porque você é um homem de Deus. Então, esse posicionamento de cálice, de transmissão de conhecimento para o compartilhamento dos outros, para quem não está dentro de uma consciência elevada, ela é egoísta, ela quer viver para ela não quer ajudar os outros. As pessoas que foram ajudadas, todas, está postado. É tudo público, são milhares de pessoas, inclusive a minha página é uma das poucas, eu sou uma das poucas pessoas de visibilidade que promove outros, que usa, que perde do algoritmo compartilhar, mas usa a página para dar visibilidade a outras pessoas. Então não existe isso de que eu não ajudo os outros. Pelo contrário, milhares de pessoas, inúmeras pessoas, inclusive fora do Brasil, foram ajudadas. Inclusive eu já fui, matéria de estudo. O que acontece comigo, o que eu penso, como eu faço. Inúmeras ideias que eu tive foram usadas por outras pessoas, e não tem problema, porque o fluxo é contínuo e chegam outras ideias. Não tem problema. Não é esse o motivo que eu vou combater ninguém. Pode usar as minhas ideias, porque fluxo contínuo, não falta ideia. Mas o que você tem que entender é que este conceito de que a pessoa não ajuda ninguém é uma farsa. É público. Todas as pessoas ajudadas, a própria página das pessoas dá de mostrar que as pessoas cresceram depois de passar pela minha vida. E essas pessoas, você não vai encontrar postagem nenhuma a meu respeito. Nunca me promoveram. E tudo bem. Eu não tô lá cobrando ou falando mal das pessoas. Porque você não tá fazendo para receber, porque você recebe do fluxo do cosmos. Entendeu? Então, o mais importante de entender é que aquilo que você tem que fazer, aquilo que você se propôs a fazer, você fará. Então, por exemplo, eu falei que o cérebro é como um hardware e um software. Aí eu vi o Miguel Nicoleles falando que não, o cérebro não é como um hardware, um software, porque terminações. Eu não estou falando biologicamente, é uma metáfora. É a simplificação para você entender que você pode reprogramar a sua mente. Não se trata de biologia. E, inclusive, esta análise não é minha, é da Martin Claret. Entende? Porque eu estou compartilhando com vocês nessa palavra tudo que eu estudei. Quando
quando eu for compartilhar o que eu desenvolvi, será depois de muito tempo mostrando para vocês todo o conhecimento que eu tenho de milhares de estudiosos que eu estudei. Então, o que eu estou compartilhando aqui com vocês não é algo da minha cabeça, é tudo que eu estudei e que eu simplifiquei para dar de entender e das pessoas poderem utilizar aquilo que através de livros, através de profissionais, é muito complexo para o entendimento de todos e é de urgência que todos tenham conhecimento. Então, aquele que será preparado para receber tecnologia na área de saúde, na área de economia, de finanças, de liderança, porque os homens são imbuídos de uma força maior. Joana d'Arc, uma mulher, governou um exército na França, ela foi imbuída de um propósito para fazer isso. Então, todos aqueles que serão imbuídos de um propósito passarão por um processo doloroso de purificação para dar de sair o intelecto racional do tipo esquerda, direita, inimigo, ideologia, não sei o quê. Tudo isso não cabe numa pessoa que está para passar uma transmissão que é para todos. Então, o homem que concebe uma vacina contra a Covid, ele não pode pensar, a vacina para a Covid é só para a direita ou é só para a esquerda. Não, é para todos. Então, uma pessoa, para receber algo de benefício para o mundo, não pode ter a mente dividida, não pode ter conceitos de divisão. Então, para você estar de posse de um racional, de um intelecto vazio, tem que ser um intelecto apto à recuperação instantânea e a programação, a reprogramação instantânea de conceito, de intelectualidade, para dar de ser útil aquela transmissão, aquele conhecimento que está compartilhando. E depois que você passar pela causticação, a purificação e que você estiver a serviço, aí vai numa linha reta contínua. Mas enquanto você estiver no processo, você vai oscilar no comportamento, no temperamento, nos vícios, você vai oscilar, em algum lugar vai extravasar. Você vai usar rapé demais, você vai usar droga, você vai beber, ou você vai comer, ou você vai fazer sexo. Por quê? Porque tem que extravasar por algum lado, o excesso tem que se manifestar em algum lugar para dar de purificar. É normal. Então, para compreender tudo isso que eu estou falando para vocês, é bom de ler Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marcianic, que é a Agenda Pleiadiana. Este livro te dará uma outra visão do que seja estar ancorado, porque sai de conceito de santo, de moralidade, de modo formatado do que seja a pessoa que vai então dar de trazer uma informação. Então, por exemplo, no Iniciação Solar da Alice Bailey, no começo do livro, existe uma nota de pessoas da ordem, da loja superior, dizendo que a personalidade da escritora não era condizente com o valor do material que ela transmitiu, mas que isto não pode ser levado em conta. Por quê? Porque, dado a condição atual terrestre dos seres humanos, o comando vai encontrar o melhor recipiente para transmitir e a transmissão é que importa.
Por quê? Porque a Alice Bailey tinha um temperamento muito duro para validar. Por quê? Porque ela era uma mulher sozinha lutando para fazer ciência. Então, você vai encontrar na história a pessoa que escreveu Cartas de Cristo, que nem divulga o nome, porque como ela transmitiu algo de valor mundial, a perseguição é muito grande, portanto o nome dela não aparece em lugar nenhum. Ela passou 40 anos sendo purificada para só então materializar o livro Cartas de Cristo. Ela escreveu aos 80 anos de idade. E ela passou 40 anos de uma sadhana, ou seja, de uma jornada de sofrimento, de perseguição, de invalidação, até estar preparada para descer a comunicação e ela então compartilhar um dos livros mais científicos a respeito da filosofia, da religião, do Cristo, da ciência de Cristo. É um dos livros mais fortes a respeito da ciência crística. Assim, Curso em Milagres e Cartas de Cristo são dois livros fortíssimos, cientificamente comprovando o funcionamento das leis de Cristo, das leis de Deus. É a ciência explicando. Agora, quando você vai ver o que essas pessoas passaram para transmitir isso, então você vai entender melhor a sua própria jornada. Então, é um prazer que eu possa compartilhar com vocês essa informação, que eu possa estar aqui colaborando, prestando esse serviço e principalmente vivendo o propósito da minha vida. Estou viva para isso. E eu agradeço a minha encarnação e o serviço para o qual eu fui escolhida, porque farei e estou fazendo com toda a minha dedicação e oferecendo o melhor de mim. Gratidão a todos, um dia maravilhoso.